Bom, sejam todas bem-vindas, né? Por enquanto só tem mulheres, a mais um acelerador de resultados aqui da CFA. Vou explicar aqui bem rapidinho como funciona, porque tem várias alunas novas, então sejam bem-vindas, meninas, à nossa família. Como funciona? Eu vou anotando aqui a ordem de chegada de vocês, e aí eu vou chamando uma por uma para poder tirar as dúvidas, né? Aí você tira uma dúvida, passa a bola, eu chamo outra. Assim, quando todo mundo responder, eu volto na primeira de novo. Então, a gente vai fazendo isso para dar para todo mundo tirar suas dúvidas, para todo mundo participar. Se você não tiver dúvida, não tem problema, pode continuar aqui dentro escutando, você só vai falar, Rayane, não tenho dúvida, eu só entrei para escutar, tá bom? Bora! A primeira aqui da minha listinha, a primeira a entrar foi a Simone. E aí, Sério? Simone? Olha, Exemplar! a Rayane, eu mandei uma Hum, mensagem para ti lá na Rubla, aí tu me respondeu logo de imediato, né, como sempre. Aí foi, na verdade, foi uma moça que eu fiz uma avaliação nela, ela estava com dor na tíbia, né? E aí eu fiz os testes, né? E que os testes positivos foram fraqueza no glúteo médio, foi contratura do piriforme e contratura do trato iliotibial, a diferença entre MMI, né, e lembra? Uhum, contratura do quadrado lombar. hum. Deixa eu ver aqui, mas porque eu fui anotando, né, que senão eu não consigo lembrar de todos. Por esses testes que deram positivos aqui, deixa eu ver, tem mais um aqui. Foi, inflamação do tendão pata de ganso, né? Hum, Então, tem tudo a ver com essa dor, né, Rayane? Que ela tá sentindo, ela tem joelho valgo também. uhum. No caso, só me lembra aqui, porque é muitos casos clínicos. A causa principal dela é o quê? A dor principal é onde ela É, relata. é na tíbia. Ah, tá. Aí eu fui, né, fiz, né, as amostras matadoras, ela ficou sem dor, né, zerou a dor, tudo, e enfim. Aí foi sobre isso, mas eu já tinha ido contigo antes lá, e tu me orientou, tudo mais. E esses Uhum. testes, então, tem tudo a ver com isso mesmo, né, Rayane? Essa dor. Sim, sim. Aí agora você vai montar lá o seu plano de tratamento, né, ao longo aí do plano de tratamento, das sessões que você for fazer com ela, corrigir essas alterações. Então, né, você encontrou a inflamação ali da pata de ganso. A inflamação da pata de ganso é onde a gente tem inflamação dos três músculos, que é o grácil, o semi e o semi, que vão inserir ali na tíbia. Então, a gente tem que fazer o quê? Olhar a origem e inserção desse músculo. E aí não precisa decorar e origina no tubérculo maior, não, nada disso. Só ter uma noção. Então, assim, como ele origina lá na pelve, a gente precisa mobilizar essa pelve também para você conseguir ganhar aí, né? Porque o que que acontece? Esse músculo ele está todo contraturado, ele está inflamado. Quando a gente quer reduzir uma inflamação, a gente deve mexer na origem e na inserção desse músculo, aonde nas articulações onde ele origina, onde ele insere, a gente conseguir relaxar esse músculo. Então já existem vários estudos provando para nós que a forma de relaxar melhor, mais eficaz é quando a gente trabalha dentro das estruturas. Então, vamos mobilizar lá, pelve, quadril, aí você encontrou mais o quê? Contratura do ilho-psoas, então vamos alongar esse ilho-psoas, vamos reposicionar toda essa pelve, então tá tudo assim, a favor mesmo, né, os achados, todas as causas que você achou, agora é vir tratando, né, reabilitando uma por uma, que a dor dela vai parar, vai Certo. diminuir até zerar.
né? E lembrando que a gente começa sempre com aquela regrinha. Primeiro entra, né, com as articulações que estão com pouca mobilidade, com os músculos que estão ali contraídos, rígidos, né, com um encurtamento. Depois você vai parando de mobilizar, vai acrescentando exercícios de força. E o fortalecimento, ele demora aí um pouquinho mais, né? A gente tem vários fatores que juntos a gente consegue descobrir quanto tempo vai demorar um pouco esse fortalecimento. Então, se é um idoso, se é diabético, demora sempre mais, de acordo com as comorbidades que o paciente apresenta. Mas se é um jovem que já malhava, um atleta, dentro de um mês, 40 dias, ele já ganhou força, entendeu? Perfeito. Ela tem 25 anos. Ah, é nova. Sim, Então, o prognóstico é ainda melhor ainda. Você consegue evoluir com ela mais rápido, ter um resultado mais rápido no tratamento. tá certo. Eu estou atendendo também, só mais rapidinho, eu estou atendendo também uma idosa, ela tem 85 anos, ela teve um AVC e, e assim, agora eu tô na parte já com ela de fortalecimento mesmo, já começando a marcha já, comecei com ela ontem. E ela tá evoluindo bem, só que eu estou um pouco de dúvida ainda o que fazer mais ainda para conseguir, né, que ela tenha mais Uhum. equilíbrio, enfim, aí eu tô olhando na Rubla, porque assim, a minha vida é uma correria, eu trabalho na APAE, aí quando é à tarde eu tenho que atender os pacientes, e aí eu tenho um pouco de dificuldade ainda com a Rubla, de vez em quando eu perturbo o Luiz, aí Não, pode perguntar ele lá. Pode perguntar que ele vai te dando auxílio. Não é perturbar, não. Bora lá. Ô, gente, abre as câmeras aí para me ver vocês. Cadê minha caneta? Todo mundo de câmera fechada. Bora abrir a câmera aí. Tá, parece que eu só vejo as fotinhas. Só os quadradinhos. Bora. Aê, boa. A próxima aqui na minha listinha, depois a gente volta, tá, Simone? tá certo. Bora lá. A próxima na minha listinha é a Tati. Tatiane, você entrou para tirar alguma dúvida ou só para escutar? Oi, boa noite, tudo Boa bem? Não, noite. hoje eu só entrei para escutar mesmo. Ainda não estou com dúvidas. Estou me informando agora, mas ainda não estou atuando. Só para Ah, escutar mesmo e aprender um pouquinho com vocês. maravilha. Fica à vontade aí. Seja bem-vinda. Obrigada. A próxima aqui é a Rê. Renata, tem alguma dúvida? Olá, boa noite, tudo bem? Bom, boa noite. Rai, eu tenho uma paciente, ela tem aquela espondilolistese, tanto na lombar quanto na cervical. Eu tô chegando à 10ª sessão com ela e ela ainda tá sentindo desconforto. Porém, a gente tá fazendo mais alongamento, porque ela tá tentando voltar para a academia, só que ainda tá sentindo muita dor na lombar. E aí ela tá com medo de voltar e piorar. Tem alguma coisa como uma amostra matadora que eu sei que não pode fazer mobilização, mas tem alguma coisa para acelerar esse resultado? Na cervical também, eu estou fazendo algumas mobilidades, tipo, pegando assim, como se fosse de torcicólogo, porque ela sente muito peso também aqui, tanto na cervical e nos ombros. Eu estou fazendo certo? O que é que você acha? Sim, olha só, a espondilolistese, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a contraindicação absoluta, que é mobilizar ali a vértebra. Não pode mobilizar em cima da vértebra, porque a gente já tem aquele escorregamento, né, a vértebra já está uma escorregada em cima da outra, né, que é a espondilolistese, é isso, é escorregamento da vértebra em cima da outra, uma em cima da outra. E aí, se você entra mobilizando, ou até mesmo fazendo quiropraxia, é contraindicação absoluta, porque você aumenta.
Aí a gente vai passar para o quê? Pode mobilizar estruturas adjacentes. Então, você pode mobilizar a escápula, você pode mobilizar a torácica, você pode fazer uma mobilização aqui de clavícula, da articulação glenohumeral, porque também, olha só, quando a gente fala, a cervical dela está toda rígida, está toda ali dolorida. A musculatura vai fazer o quê para proteger esse escorregamento? Ela vai enrijecer, vai ficar com aquela musculatura dura. E aí, só o alongamento a gente não consegue ter esse relaxamento completo do músculo. Aí você tem que trabalhar ali a origem e a inserção. Como a origem é nas vértebras cervicais, a gente não pode mobilizar, você mobiliza a inserção, que normalmente é clavícula, escápula, né, aqui o acrômio, a glenohumeral, né, toda a articulação glenohumeral. Então, você pode mobilizar, que isso aí vai dar um alívio para ela na dor da cervical. Fora isso, a gente pode fazer exercícios, já introduzir exercícios de fortalecimento para os paravertebrais, tanto cervicais quanto lombares. E aí, também, você pode mobilizar, você pode mobilizar, por exemplo, quadril, pode mobilizar o quadril dela para poder trazer um alívio ali na lombar. E as outras causas que você identificou. Então, ela também tem uma alteração no joelho, não sei, uma fraqueza muito grande de isquiotibiais, de glúteo médio, já começa a trabalhar essas outras causas que você descobriu para poder ir estabilizando essas áreas, né? A gente deixar todas essas articulações estáveis para poder tirar a pressão da lombar, por exemplo, da cervical. E trabalhar no conforto. Então, assim, normalmente um paciente de espondilolistese, se ele faz uma extensão, a dor aumenta. Extensão de coluna, extensão de cervical, eles sentem uma dor muito grande. Então, vamos fazer exercícios de flexão com ela. Então, pode fazer e trabalhar de forma normal, sabe? Flexão de quadril, flexão, pode fazer a prancha, né? Que é aquele exercício bom. Isso tudo a gente vai fortalecendo toda a musculatura dela para ela poder parar de sentir a dor, para a gente poder aliviar essa pressão na cervical também. E na lombar, né? Nas áreas onde estão. Tá? Só no alongamento ela não vai sentir alívio, não. Certo. Perfeito. Obrigada. Nada. Bom, aqui na minha listinha, a próxima é a Ana. Ana Clésia. Oi, Ana, boa noite. Você entrou só para escutar ou você tem alguma dúvida aí? Oi, boa noite. Hoje eu entrei só para escutar, porque eu sou nova e eu quero saber como é as coisas. Perfeito, Ana. Seja bem-vinda. Hoje é mais esse bate-papo mesmo, né? Tira dúvidas, esclarecimento de dúvidas de paciente, é muita discussão de casos clínicos, mas na terça-feira que vem, para as novatas e também para as veteranas que quiserem participar, na terça-feira que vem, 8 horas, a gente vai ter a nossa aula inaugural. Aí que eu vou conhecer melhor vocês, aí vocês vão falar um pouquinho de cada uma, vai me contar como é que é aí vai ser mais para a gente se conhecer melhor. Eu vou passar toda a plataforma, vou mostrar alguns detalhes da plataforma para vocês conseguirem aproveitar ao máximo a CFA. Mas hoje é mais assim mesmo, hoje é o acelerador de resultados, então é mais um tirar dúvidas mesmo, tá bom? Tá certo. Bom, a minha próxima aqui na listinha é a Cassandra. Boa noite. Você tem alguma dúvida? Como é que é? Eu acabei de entrar também, hoje eu entrei para acompanhar, Que coisa boa. Seja bem-vinda. porque acredito que isso também agregue a gente a já saber sobre os casos que as pessoas estão pegando, os tratamentos. Sim, ajuda muito.
Então, assim, ó, hoje nós já falamos aqui da dor na patela, já falamos de espondilolistese. Quando vocês vão ver no final do nosso acelerador de resultados, você vai escutar vários casos clínicos diferentes. É muito bom. É sempre bom participar, mesmo que vocês não tenham dúvidas. É bom participar para poder ir aprendendo com o caso clínico, né, da colega. Seja bem-vinda. Obrigada. A próxima aqui é a Karina. Ela caiu? Caiu. Karina, você tá aí? Acho que ela caiu, não caiu? Agora que era a vez dela, na hora que ela voltar, eu chamo ela de novo. Bom, a próxima, Samara. Samara Mota. Só entrou para ouvir? Beleza. Fica à vontade aí, seja bem-vinda. Outra aqui é a Andréa. Andréa Caroline. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tenho, né, pacientes idosos, neurológico também, mas hoje só entrei para ver como é a dinâmica e acompanhar mesmo. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Karina, agora é você. Era você, você caiu, aí você voltou. Bora lá, tem alguma dúvida ou só entrou para escutar? Boa noite. Tenho dúvida, é que uma paciente mandou mensagem, tive que responder. Faz Não tempo pode que eu deixar não para depois. participo. Então, né, para renovar plano, então a gente tem que responder rápido para não perder aquele tesão da compra. É isso mesmo. Faz tempo E que eu não aí? consigo vir, porque eu estou atendendo agora às 8, eu só não consegui entrar hoje porque a pessoa cancelou. Eu estou com um paciente de AVC e ele está bem frustrado, porque é o terceiro AVC dele, então ele está acamado, está usando fralda. Não tem muita força, só que faz muito tempo que eu vi questões neurológicas, porque há 7 anos na faculdade, então, meu primeiro caso de neuro. Eu vi pela Rubla bastante exercício, estou estudando alguns livros, mas eu queria entender como que funciona a fase do AVC, por exemplo, a fase hipotônica, a fase que eu consigo ter ganho de força muscular, essa parte eu estou um pouquinho perdida. Entendi. Tem quanto tempo que ele teve? Tem 45, uns 60 dias. Tem 2 meses aí, mais ou menos. Isso, 2 meses. Tá, então ele está numa fase subaguda precoce. Uhum. Deixa eu liberar aqui, peraí, tem gente querendo entrar. O que é isso? Vamos lá. Assim, quer ver? Quais são as fases do AVC? Dentro das primeiras 24 horas ali. Então, o paciente teve... E você sabe qual que é o dele? Se é isquêmico ou hemorrágico? Isquêmico, afetou o lado direito, tanto o membro superior e inferior. Tá. E aí, os outros... É o terceiro. Os outros 2, ele ficou com sequelas? Ficou. Você acompanhou ele desde Não, eu dos peguei outros? agora. Os outros 2 não fui eu. Ele fez com uma outra fisioterapeuta e fez também acupuntura, então eu peguei o caso dele agora. Tá, e ele... Foi tudo do mesmo lado, direito? Os 3? Você não sabe? Não sei, eu nem perguntei. Aham, é bom saber também e ver qual foi a sequela que ficou dos outros, você sabia? Você sabe? Ele chegou a contar? Não. Não? Porque, olha só, o que acontece? A gente tem os 2 tipos de AVCs, o isquêmico e o hemorrágico. O hemorrágico é quando a gente tem ali mesmo um rompimento da artéria no cérebro, e aí solta, né, vaza sangue para dentro do cérebro. O hemorrágico, por isso que chama hemorrágico, ele chega a deixar sequelas mais graves e sequelas até irreversíveis. Quando a gente fala de um AVC isquêmico, a gente já pode, assim, levantar a mão para o céu, porque já é um AVC onde a gente consegue reverter muito o quadro do paciente.
Tem paciente de AVC isquêmico, por isso que você vai escutar sempre gente falando assim, porque a vizinha teve AVC e voltou tudo. Porque o fulano deu AVC e nem anda mais. Tem sempre esses extremos, né? Porque depende do tipo de AVC, das fases, se teve a recuperação ali nas fases corretas, não deixou, né, passar essa fase, e aí o paciente perdeu ali aquele time da recuperação, porque tem o time da recuperação. E então, por isso que a gente sempre escuta. E aí, quando você escutar também, você tem que falar, tem tipos e tipos de AVC. Não é porque é AVC que é tudo igual, né? Então, a gente tem que dar essa acalmada. Esse paciente já é o terceiro AVC. Ele faz controle direitinho da pressão, ele vem A tomando pressão dele é remédio, boa. ele toma remédio. Toma. Então, Ele só é porque muito nervoso. Pensa no homem nervoso. uma das causas também é o tal eu tô bem, hoje eu não vou tomar o remédio de pressão. Aí é justamente nessa hora a pressão dá aquele pico, a pessoa pode ter essa parada e causar um AVC. Então, é muito comum o AVC no hipertenso, a pessoa hipertensa. Então, você orienta ele, olha, faça chuva, faça sol, você pode estar de bom humor, de mau humor, não deixe de tomar seu remédio. E se tiver fracos, por isso que é importante você aferir a pressão também, no início e no final da sua sessão. Não, sempre você... vejo, é sempre boa a pressão dele. Isso, é isso aí. Aí agora, bora lá. As fases, então, do AVC. Nós temos 5 fases. A primeira fase é a fase hiperaguda, que é aquela fase ali nas primeiras 24 horas, então o paciente ainda está no hospital, né, praticamente. Então, é aquele início dos sintomas, é onde o paciente começa a ter, travar a língua, começa a ter uma desordem, né? Isso é até importante para a gente poder saber se às vezes tem algum paciente, se eu tendo ali um AVC na sua frente, você correr, chamar uma ambulância, né? Correr com ele para o hospital. Ele começa a falar embolado, ele começa a entortar, pode entortar a boca, ele começa a ter esses sintomas. E aí, dentro de 24 horas, a gente chama da fase hiperaguda. Ali é o hospital, a gente não faz nada. Tem que correr com ele mesmo para o hospital. A fase aguda é dentro do primeiro dia, né, pós-AVC, ali, até o 7º dia. Então, é onde o paciente ainda está numa fase hospitalar, normalmente, né, e ali no hospital eles fazem o quê? Uma avaliação funcional, faz uma mobilização precoce, senta o paciente, mexe no braço, mexe ali um pouquinho na perna, faz alguns reflexos, principalmente reflexo de Babinski, para poder ver se pegou o tronco superior, né, se ele foi afetado. Então, faz alguns testes ali, né, teste do tendão patelar, teste bicipital, e não sei se vocês vão lembrar, essa época de faculdade, né, de estágio, a gente vive com aquele martelinho fazendo teste nos pacientes, né? É onde eles vão ver se está lesionado ou não, se chegou a afetar essa parte central do cérebro. Depois, a gente passa para uma terceira fase, que é a fase subaguda, que é a que o seu paciente está. E aí, na fase subaguda, a gente divide ela em duas. É a subaguda precoce e a subaguda tardia. O que vai diferenciar elas? É o tempo que o paciente teve o AVC. A subaguda precoce é onde ele está ali, ele sai do 7º dia até 3 meses. É a subaguda precoce. Nesse período aqui, é onde a gente tem uma grande recuperação funcional. É onde acontece a maior neuroplasticidade no cérebro do nosso paciente. É nesse período de 7 a 3 meses. E aí a reabilitação nesse período, o ideal é que ela seja mais intensiva, que tenha mais frequência. Normalmente nessa fase a gente até orienta o paciente a fazer o quê? 5 vezes por semana fisioterapia. É onde a gente consegue ter uma recuperação muito rápida. É onde a gente tem ali essa neuroplasticidade.
é onde o cérebro está voltando, aprendendo de novo a fazer tudo de novo. Porque o local onde ocorreu ali o AVC queimou, é igual queima uma luz. Só que a gente não consegue trocar essa luz de novo, né? Ali, aquela área, ela fica queimada para sempre. Mas o nosso cérebro, ele é muito inteligente. E aí, o que ele faz? Ele consegue ensinar, aprender uma área do lado dele, que não está queimada, começa a aprender a fazer todos aqueles movimentos que aquele pedaço que está queimado fazia, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. E aí, nesse momento, é onde a gente pega mesmo, né? Faz toda aquela atividade. Começa, como o paciente ele fica, às vezes, ali hipotônico, ele não tem tônus nenhum, né? Normalmente, nessa fase, ele fica sem tônus. Aí que a gente vem com a movimentação passiva, então a gente movimenta o braço do paciente, todas as articulações, mobiliza para não deixar contraturas, para ele não entrar num padrão flexor, porque depois de 3 meses, ele já entra na fase tardia. A fase tardia é onde ele ele já começa a ter tônus. É onde ele começa a ficar mais duro, rígido, que é o aumento do tônus. A gente não consegue reverter o tônus, né? A gente não consegue reverter o tônus muscular do nosso paciente. A gente consegue o quê? Nessa fase mais tardia, adaptar alguma tarefa, adaptar alguma atividade, para ele conseguir fazer mesmo com o tônus alterado, mesmo se ele ficar com alguma sequela ali. E aí, nessa fase agora que ele está na subaguda, né? Tem 2 meses, 60 dias, né? Então, agora é o foco, é a hora. É a hora de você, entrar quente com ele reabilitando, orientações domiciliares, muito exercício, muita movimentação passiva, muita movimentação, um membro ajudando o outro. E aí, por exemplo, bastão, né, cabo de vassoura, você segura na mão dele, os 2 membros, pede para segurar uma mão na outra, os 2 membros, um movimentando, um ajudando o outro, já pode começar a fazer descarga de peso para o cérebro já começar a entender que aquele membro pode receber carga. Então, a gente faz, né, a descarga de peso, apoia a mão, empurra para poder apoiar, gerar movimento no pé, você faz esses movimentos no pé, porque toda essa conexão você está mandando informação para o cérebro que a gente vai voltar a mexer isso aqui vai voltar a ter carga. Outra coisa, trabalhar em frente ao espelho nessa fase é muito importante também, porque ele vendo, né, o movimento dele a gente faz, mas é onde ocorre, né, ajuda na neuroplasticidade. E aí, depois de 3 meses, ele passa para a fase subaguda tardia. Então, a recuperação aqui continua, você vai continuar com todos esses movimentos. Porém, agora você pode diminuir, pode passar para 3 vezes por semana, 2. Eu sei que é muito difícil para a família também fazer 5 vezes na semana, né? Tem famílias que não vão conseguir, fica caro, muito caro. Mas o ideal é que seja de pelo menos 3 vezes na semana nessa fase subaguda e com muita orientação. E ele se comprometer em fazer os exercícios. O que eu faço? Ele mora aqui perto do estúdio, então estou fazendo atendimento em domicílio. Então, eu passo o exercício para ele, eu peço para ele prestar muita atenção no que eu estou fazendo e o material que eu usei, eu deixo na casa dele. Aí eu peço para a esposa auxiliar ele para ele dar continuidade ao exercício que eu passei. E eu consigo isso 3 vezes na semana. Então, vamos supor, eu vou segunda, quarta e sexta. O exercício de segunda, ele vai repetir na terça. O exercício de quarta, ele repete na quinta. E o exercício da sexta, no sábado e no domingo. Eu achei que ele tá bem, assim. Ele tá com um pouco de dificuldade. Tem dificuldade na troca de decúbito, mas ele consegue já fazer elevação pélvica sozinho, ele consegue levar o braço até a boca, então ele consegue escovar os dentes, ele consegue beber água. Por quê? Uma das coisas que eu percebi é que o cuidador dificulta muito, porque eles cuidam como se fosse um bebê. Então querem fazer tudo por ele.
Então, eu dou uma bronca nela, falo assim que ela tem que forçar ele a ser independente. Então, quando ele quiser algo, em vez de dar o controle na mão, faça com que ele se estenda para poder pegar o controle. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar cuidadora. Mas eu tenho Aham. feito bastante coisa, fiz descarga, eu solicitei já o espelho para ela, e eu tô fazendo isso. Só que ele tá muito frustrado porque ele fica falando que é um caso perdido. Então, assim, eu tô sendo mais psicóloga do que fisioterapeuta. Então, por isso que eu tava preocupada com essas fases, se tá no caminho certo, mas acho que tá sim, porque ele consegue ter controle de tronco, ele já consegue ficar sentado sozinho. No primeiro dia que eu fui atender, ele não conseguia. Já introduzi a bicicleta ergométrica, ele tá conseguindo pedalar porque tá com muita dificuldade em dorsiflexão, mas eu tava preocupada com as fases, mas eu acho que tá no caminho certo. Tá sim. É isso aí. Você vai continua, né, progredindo com ele, fazendo, forçando, já pode começar a fazer descarga de peso, levantar, se ele já está com esse Olha só. controle, isso. E aí, assim, é continuar progredindo, e você traz esse ânimo para ele. Você fala, olha, eu Uhum. tenho uma boa notícia, o seu AVC foi o isquêmico. Então, dá para a gente poder recuperar aí muita coisa, dá para você voltar a fazer o que você fazia antes. Pergunta, né, o que que ele gostava de fazer, e aí você vai trazendo isso tudo. Que aí, depois dessa fase aí mais, como é que fala, hipotônica, né, um pouco menos tônus, depois que ele vier, o tônus chegar, você já começa a introduzir atividades mesmo de vida diária, ir até o banheiro, conseguir sentar. E aí, o sentar e levantar, gente, não adianta eu treinar, Raiane, eu treino sentar e levantar com ele na cadeira. Mas é uma cadeira que ele nunca senta. Não. Você precisa treinar e sentar é onde? No vaso. Aí chega no vaso dele, o vaso dele é lá embaixo. Então, se eu sentar e levantar, o treino que você está fazendo tá ineficaz. Porque você treina numa cadeira que ele não senta muito, que é baixa. Então, a gente tem que treinar na atividade que ele vai fazer. Lá no vaso dele. Vão sentar e levantar lá em frente, lá no seu vaso. Porque, às vezes, o vaso é muito baixo. Né? Então, às vezes, tem físio que nunca entrou no banheiro do paciente. Quando você vê, o vaso dele é baixíssimo. Ele nunca não consegue sentar, não consegue fazer o xixi sozinho. Né? As necessidades básicas. Mas é isso aí. Aí, a última fase, só para a gente concluir, né? É a fase crônica, que é a fase ali acima dos 6 meses pós-AVC. Então, aqui a gente ainda tem um ganho funcional, ainda existe ali, né, a neuroplasticidade, mas o foco costuma ser, nessa fase, a gente vai focar em quê? Em devolver para ele a independência, a participação, o condicionamento, a adaptação ambiental para ele conseguir fazer as atividades do dia a dia, porque nessa fase a neuroplasticidade ela já é mais lenta. A gente já não tem um ganho tão bom quanto lá na subaguda, né, precoce. E aí, treino na subaguda, precoce e tardia, mais na tardia, que é de 3 a 6 meses, que a gente foca ali no treino de força. Não quer dizer que meu paciente é duro, que ele é forte. Aquilo ali é tônus. Ele tem uma fraqueza muito grande. Então, a gente entra com treino de força muscular, equilíbrio, marcha, tarefas funcionais. Beleza? Beleza. Show. Agora, deixa eu ver aqui, Karine. A próxima aqui é a Josineide. Tem alguma coisa, alguma dúvida, Josi? Ou você entrou só para escutar? Que sala bonita. Oi, Josi. Seu áudio está fechado. Quando você conseguir abrir aí, você fala, tá? A próxima na minha listinha é a Sabrina. Sabrina, tá boa? Você entrou para escutar? Boa noite.
Eu tenho uma paciente com AVC que já tem muitos anos, e ela chegou na clínica tem um mês, mas já teve 3 AVCs também, que afetou o lado direito, mas já tem muitos anos. E ela não consegue, ela tem aquele padrão flexor, e o que ela me relatou que a vontade dela é voltar a cozinhar, a fazer as tarefas domésticas, sabe. Uhum. Só Hum. só que ela não consegue sair desse padrão flexor. Tanto que eu até experimentei fazer um taping, que era para deixar um pouquinho mais estendido a mão. Aí coloquei um tape na mão dela na última sessão só para dar uma observada se com o tape eu conseguiria fazer mais exercícios no padrão mais estendido. Mas só que eu fiquei na dúvida se seria vantajoso ou não. Entendi. Olha, Sabrina, ela já está na fase crônica, né? Passou de 6 meses, já está muitos anos ali. Então, ela já está numa fase muito avançada do AVC. E aí, essas sequelas aí, isso aí a gente já vai ter que, é mais complicado de reverter. Eu não vou falar nunca, porque para Deus nada é impossível, mas é mais complicado, sabe? Porque ela já entrou no padrão flexor. O que você pode orientar para ela aqui nessa parte a gente vai começar a trabalhar o treino mesmo, o bimanual. Então, colocar ela sempre para fazer tarefas, por quê? O que acontece também? Eles tendem a proteger o membro e o cérebro ignora. Então, ali ela acha que não é dela mais. E aí, trazer ela para poder tentar fazer as atividades. Mas antes de você começar a fazer isso, a gente precisa fazer o quê? Bloquear o tônus. Então, você vai fazer, entra mobilizando, chicote. Você já viu a técnica de chicote? Lá na plataforma do Facebook, a gente tem bastante vídeos lá, que é onde você vai segurar no punho dela e vai fazer o balancê aqui. E aí, esse balancê é o chicote. A gente consegue dar uma quebrada em todo esse tônus. Oi. E aí, quando você... Peraí, deixa eu tirar aqui áudio. Aí. E aí, quando você quebra esse tônus, você consegue mexer melhor com esse membro. Porém, nessa fase, a neuroplasticidade é bem lenta. Então, o que você pode fazer? A gente pode começar a adaptar. Então, fala com ela para ir adaptando as atividades. Como? A mão principal agora, o membro principal é o esquerdo. O direito vai ser só o auxílio. Então, para varrer, colocar ela para varrer, pegar uma vassoura, para ela treinar a fazer a varrer. E aí ela sempre adaptando, coloca a esquerda como a principal, a direita que foi, né, que é a afetada, só como um auxílio. Tirar pó, lavar louça. Então ela vai ter que fazer uma nova reorganização, adaptação, onde a mão esquerda vai ser a principal, que ela vai conseguir fazer as tarefas. Mas como fazer isso? Fazendo ela fazer as atividades. Então, não adianta nada a gente ficar só fazendo exercícios passivos, exercícios de flexão, extensão, abdução de ombro, porque isso aí não vai ajudar ela a voltar a fazer as atividades que ela quer voltar a fazer. A gente tem que colocar ela fazendo as atividades, né? E até mesmo na clínica. Então, pega a vassoura lá na clínica. Hoje a gente vai varrer a clínica. Vamos fazer uma atividade aqui para você presenciar essa tarefa, para você ir voltando a fazer. O cozinhar, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque eles perdem a sensibilidade, então pode queimar e ela não sentir, e aí é mais perigoso. Mas vamos começar com as outras atividades e depois a gente vai evoluindo com ela para o cozinhar, né, para o mais complexo. E outra coisa também, às vezes, tem uma aula lá no Facebook também,
É de órteses e próteses, quando indicar, quando prescrever no paciente com AVC. Então, você assiste essa aula depois para você ter uma noção de quando se encaixa para ela. Porque a gente pode, às vezes, prescrever o uso de uma órtese aqui no membro superior, para ela poder dormir com ela, onde ela vai estar mantendo, né, os dedos estendidos, o punho neutro, para ela conseguir ir quebrando também esse padrão flexor ao longo dos dias. Lembrando que a fase dela não é uma fase boa, para a gente poder ter essa neuroplasticidade, porque ela já perdeu esse time, tá bom? E é uma paciente que eu considero um pouco complicada também, porque o problema ela tem um problema muito grande também de equilíbrio e ela queixa muitas dores nos joelhos bilateralmente. Ah, sim. Então, o desequilíbrio pode estar também relacionado com uma dor no joelho. E aí vamos investigar o que está acontecendo nesse joelho. Será que ela está com uma condromalácia patelar? Será que ela tem uma síndrome da dor patelo-femoral? Será que ela tem alguma instabilidade ligamentar, frouxidão do LCA, LCP, LCM? Então, vamos investigar por quê? Que aí você tem que, além dela ter a doença de base dela, é o AVC, mas ela também tem outras alterações, porque às vezes a gente foca só no AVC. E aí, por exemplo, uma síndrome da dor patelo-femoral naquele joelho vai atrapalhar ela a desenvolver a marcha, além dela ter o AVC já para poder piorar a situação. Então, a gente tem que tratar essa condromalácia, tratar essa outra causa para poder conseguir andar melhor, né? Ter a marcha ter uma marcha melhor. E treino de equilíbrio, também englobar na reabilitação dela. Então, o que eu falo? O que eu ensino aqui também? A gente, a partir do momento que você descobre todas as alterações que ela tem, você consegue montar, porque normalmente a gente atende os pacientes o quê? 2 vezes na semana. Então, montar igual fichinha de academia, o que você vai trabalhar na segunda, o que você vai trabalhar na quarta com esse paciente. Os grupos musculares, para a gente conseguir trabalhar tudo, até mesmo as articulações. Porque se você ficar deixando só para a cabeça, acaba que a gente aplica sempre as mesmas coisas. A gente, às vezes, trabalha sempre as mesmas coisas, as 2 sessões. Então, eu vou dar um exemplo. O paciente apresenta fraqueza ali em todo o grupo, todos os grupos musculares. Então, na segunda, eu vou trabalhar com ele o quê? Os flexores e os abdutores. Então, quais são os flexores, né? Flexores de joelho, como, por exemplo, isquiotibiais, flexores de ombro, flexores de tronco, os abdominais, né? Superiores. Então, montar isso. Segunda-feira é dia de trabalhar isso, mais mobilidade de quadril, mobilidade de joelho. Quarta-feira eu já vou trabalhar os extensores, mais os adutores. Então, eu vou trabalhar o quê? Extensores de joelho, eu vou pegar o quadríceps, eu vou trabalhar os adutores de quadril. Então, quando a gente separa assim, você consegue organizar o que você precisa trabalhar no seu paciente e trabalhar tudo o que ele precisa toda semana, né? Nas 2 sessões que você tem com ele. Então, igual no caso dela, coloca, não, segunda-feira eu vou fazer tarefas funcionais, eu vou trabalhar mobilização de quadril, e vou trabalhar o joelho e fortalecimento de isquiotibiais, né? Flexores de joelho e flexores e abdutores do corpo. E aí você monta ali todo o seu plano. Quando você vê 1 hora, 50 minutos, passa assim, voando, de tanta coisa que você tem que trabalhar. Aí já na quarta-feira, na segunda sessão, eu tenho que trabalhar com ela o restante ali do que eu encontrei e ainda não foi trabalhado. Então, faz essa divisão, que você vai ver como é que vai organizar o seu atendimento e como é que você vai conseguir ver evolução no tratamento com ela. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada. Sabrina. Agora a próxima aqui é a Cris. Oi, Cris, quanto tempo, dona Cristiane? Tá boa?
Você entrou para tirar alguma Oi, dúvida? Rayane, boa noite. Boa noite, meninas. E aí, como é que você está? Deixa eu só posicionar aqui o. Isso, abre a câmera aí para mim te ver. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu cheguei tão correndo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pronto, abriu. E aí, você É, tem tô alguma... sumida, hein, Rayane? Eu tô com uma vida bem corrida. Tô sumida, Sim. mas tô na luta, viu? Tô correndo atrás. Mas, na verdade, é que eu limitei um pouquinho meus atendimentos para dar assistência aqui em casa, né? Como eu conversei contigo, mas eu não deixei de fazer meus atendimentos, não. Eu só limitei, por exemplo, só estou no turno da tarde. Pela Ah, manhã eu estou por aqui. teve que dispensar. É, aí eu só estou pela tarde. Mas estou levando, tá dando tudo certo, graças a Deus. Isso aí. Então, eu trouxe para você aqui uma paciente para a gente conversar. Hum. Lembra do paciente das escápulas que a gente conversou outro dia? Eu te Uhum. mandei uns vídeos das escápulas aladas, né? O ombro protuso. Então, ele me trouxe a esposa dele. Da última vez que ele veio, ele falou assim: Olha, eu trouxe minha esposa, dá para você fazer a avaliação dela? Ah, E aí eu arrumei um tempinho lá rápido, falei, sim, avalia, é que ela sente muita dor na coluna, então assim, me pegou desprevenida, eu falei, deve ser coluna lombar, então peguei a ficha de coluna lombar, cheguei lá, ela começou com as queixas, disse que era tudo, desde a cervical até o saco, ela me queixou muita dor na região sacral, e ela chegou para mim com um colete ortopédico, prescrito pelo ortopedista, pelo médico. E é aquele colete que abraça tudo. Ela disse que ela tinha um ombro para frente. Aí, quando ela veste o colete, é impressionante que ela puxa uma fita, ela faz isso. Ela hum. chega e inclina toda para frente. E ela disse que ela não vive mais sem um colete. É. E não tem quem faz ela tirar o colete, porque sem o colete a dor é contínua. E com o colete a dor é periódica. Às vezes ela sente, às vezes não. E ela é aquele tipo de mulher, assim, parece que é bem ativa, sabe? Aquelas mulheres, assim, que tem não sei, um estilo de vida, assim, de homem, que abraça tudo, que pega tudo, sabe? Ela é bem, assim, grosseira. Então, ela Severina. certamente pegou muito peso. Ela me falou que eles são da zona rural, que ela já carregou muita lata d'água na cabeça, que ela já carregou muita lenha. Então, sempre com muito trabalho pesado. E assim, o que que ela chegou para mim, né? Ela queixou muitas dores em toda a coluna, desde a cervical até a região sacral. A dor ao movimento, às vezes parada também, ela disse que parada sente, e a palpação, que eu fiquei impressionada. Só de tocar, ela, ela já estava com dor. Ela chegava a dar aquele sustinho em toda, desde a cervical, aquela palpação, aquela leve palpação, assim, como se fosse fazer uma mobilização das vértebras. Só que sem força, só palpando mesmo, e ela estava sentindo dor. E ela me queixou o seguinte, que é uma dor quente na cabeça do osso do quadril e desce por trás da perna até a sola do pé. Na frente da canela não dói. Então ela está com isso nas duas pernas, porém na esquerda é mais forte, né? Ela sente mais. Ela não chegou para mim mancando, ela chegou normal, caminhando normal. Agora, quando tirou o colete, eu falei, não, eu vou te avaliar sem um colete. Aí que ela tirou o colete, aí eu observei que ela começou a ficar um pouco caidinha. Ela já começou a andar balançando de um lado para o outro. E essa dor também irradia para os braços. Como eu só tinha preparado a ficha de coluna lombar, eu acabei não avaliando membros superiores, porque não deu tempo também. Ele começou a ficar muito tempo conversando, muito tarde, e a ficha já é grande, né? De membros inferiores, então eu só avaliei membros inferiores. Os membros superiores eu deixei para amanhã, que amanhã ela vem e eu vou estar avaliando membros superiores. Mas assim, ela diz que a noite piora, e o que melhora é quando ela vai mudando de posição.
Ela Mas dorme como sem colete. não, ela não dorme com colete. Ela tira para dormir. Ela tira para dormir. E aí, o que é que melhora? Ela diz que ela coloca uma almofada entre as pernas, deita de lado e se encolhe toda. Ela diz que só dorme encolhida. E assim, Dorset, ela me deu Dorset, sem um colete. Dorset. No momento eu estou com Dorset. Tirei o colete e pronto, agora começa. E quando eu coloco o colete, ela diz que ela cai um pouquinho para dor 5, dor 4, 3, que alivia bastante, que dá para levar. Aí, a amplitude de movimento ativa, completa em todos os segmentos, só que com dor. Todos os movimentos que ela fez foi com dor. E a força, ela só vence a gravidade. Fica impressionada com aquilo. Uhum. Às vezes, teve um momento que eu pensei assim, será que ela não está brincando comigo? Mas Não, eu não tenho condições, não. Ela só encostar o braço, ela já começava a fazer, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. Aí eu deixei, ela já perdi a força. sim. E a hiperlordose, Uhum. bem acentuada, com antiversão, agora leve, né? Uma leve antiversão, e o joelho também valgo. Hum. Aí eu tenho aqui os testes positivos. Depois eu vou te mandar o raio-x. Ela me trouxe um raio-x que não deu nada. Não deu Sim. nada no raio-x dela. Agora, eu percebi no raio-x a hiperlordose. Porém, no laudo não tem dizendo Uhum. nada sobre essa hiperlordose. Segundo ela, o médico disse que ela tinha um escorregamento da coluna, das vértebras, né? Eu imaginei da Espondilolistese. espondilolistese, Uhum. Mas mas o não que deu que, no raio-x. sim, o que que aconteceu? Eu imaginei que ela não ia ter nada e a dor dela é real. Por quê? O que que está acontecendo com ela? Esse médico acabou com ela, prescrevendo esse colete. Sabe por que que ele acabou com ela? Porque ela não tem mais músculo. O músculo dela Hum, parou de trabalhar, ele simplesmente preguiçou, ele está preguiçoso, ele não faz nada, porque o colete está segurando tudo. É a entendi. mesma coisa que prescrever para mulher pós-parto A cinta. cinta. Não Uhum. pode, porque você deixa a musculatura fraca. A gente não prescreve mais cinta para mulher pós-parto. E aí, esses coletes, nunca mais eu ouvi dizer isso, é contraindicação absoluta, não pode. E aí, só que você vai entrar você vai mexer num vespeiro, que ela já está hiperviciada nesse colete, porque ele está fazendo a ação do músculo. O músculo está lá, bonitão, relaxadão, todo, tô nem aí, o colete que está fazendo o trabalho. Só que você tem que voltar a ganhar a força dela, ela tem que voltar a ganhar força para o corpo conseguir manter estável, manter empinado, porque o músculo que segura. E aí tem como reverter? Tem. Só que as físios dela vai ter que ser sem colete. As primeiras, ela pode sentir uma dor tremenda, uma dor muscular, porque é a mesma coisa da gente pegar uma pessoa, né, fadigada, uma pessoa sarcopênica, né? A sarcopenia é a redução ali da força muscular extrema. Você tem uma redução da massa muscular. É o que aconteceu com ela. Então, essa pessoa sarcopênica, essa fraqueza generalizada, quando você começar a colocar esse músculo para fazer contração, né, a quitina, miosina, contração ativa ali, o que que ele vai fazer? Ele vai sentir uma dor. Então, você já prepara ela, ó, sentiu alguma coisa? Põe bolsa de água quente, né, para relaxar. Você pode sentir uma dor muscular, você vai explicar isso tudo para ela. Porque o que está acontecendo? Você está sentindo essa dor porque você não tem músculo. E o colete está tirando a ação do músculo. Com o tempo, você não vai conseguir, até com o colete, você vai sentir muita dor. Então, a gente precisa restabilizar essa coluna, esses músculos, fazer eles voltarem a trabalhar normal, ganhar força, que assim você vai parar de sentir dor.
É um tratamento mais longo, mais lento, porque você já não pode, você vai ter que começar a fazer movimento sem peso, sem carga, porque ela só vence a gravidade, é uma fraqueza muito grande. Exatamente. Então, Agora, é com relação à fazer. espondilolistese, você acha que ela tem esse que é o deslizamento, né, entre uma vértebra e outra? Ela me falou, que o médico disse para ela que ela tinha um escorregamento, né, das vértebras. Mas no exame não deu nada, No no exame, não, laudo. nada. O exame está normal. Então, não, acredito que não. Ela pode ter, às vezes, ali um grau 1, mas por conta da fraqueza mesmo. Ela não tem músculo nenhum, os paravertebrais estão tudo frouxos, né? Eu vou Então, te mandar daqui a pouquinho o raio-x, só para você dar uma olhadinha. tá. Então, tá tudo frouxo. As vértebras estão soltas ali, as articulações soltas. Então, não tem tendão, tá tudo coitada. É a pior prescrição que E esse ela médico. já falou, ela não vive sem um colete. Então, assim, eu estou preocupada dela. Quando a gente começar a fazer o exercício, né, fazer fortalecimento, e ela começar a usar colete em casa. Não vai adiantar nada, né? Não. Então, você acha que eu devo ter uma conversa com ela Sim. franca? Olha, vai ter que ser dessa forma, dessa forma. A gente vai ter que começar a tirar esse colete, fala com ela, sabe? Só que assim, fazer o desmame mesmo, porque é um vício muito grande. Ela tá viciada porque traz conforto, traz segurança, né? Aquilo deixa ela segura. Então ela já não dorme, é por isso que dói mais, porque ela arranca, ela tira ele. Então você Você vê fala que com ela, ela para para ela. dormir, ela precisa estar encolhida. Por quê? Por causa do músculo, ele não consegue manter o corpo. Então, ela volta que é onde a gente se sente segura, que é a posição fetal. O feto fica todo encolhidinho. E aí, como ela não tem os músculos para segurar, para sustentar o corpo dela, ela vai para a posição fetal, Entendo. que é ficar encolhida. Aí você fala com ela assim, olha, vamos começar desmamando desse colete, mas devagarzinho. Aqui na fisioterapia você já não vai usar ele, a gente vai fazer os exercícios sem ele, e aí, beleza, ela vai querer pôr para ir embora. De manhã, vamos começar a desmamar ela pela manhã. Então, ela acorda, como ela já passou a noite sem, ela já acorda e continua sem. Fala com ela, você tenta ficar o máximo pela manhã sem ele. E aí, à tarde, para trabalhar, fazer algum movimento mais coisa, você põe. Mas vão ir tentando aos poucos, ficar 1 hora por dia sem, acordada, né? 2, 3, é igual um vício, né? Parar de fumar. Vão diminuindo o cigarro. O dela é diminuindo, aumentando o tempo sem o colete. E quanto mais ela ficar sem, mais ela vai estar colocando a musculatura para trabalhar. Menos dor ela vai sentir. Nesse início, ela vai sentir um pouco mais, porque o músculo está fazendo, né? Está precisando trabalhar. Então, ela vai sentir um desconforto maior. Mas de acordo com que ela for ganhando força muscular, a dor vai diminuindo. Entendi. Outra coisa que me preocupa no caso dela é a questão dela só pode fazer uma vez por semana. Ela veio na quinta-feira, ela mora muito longe, em torno de uns 50 quilômetros, 40, 50 quilômetros de distância. Então, ela, ela só pode vir uma vez por semana, ela e o marido, que vem de carro, porque é muito longe. Eu pensei de fazer uma cartilha. Isso, perfeito. E aí tenta fazer separado por dias da semana. Tipo assim, o que ela vai fazer na segunda, o que ela vai fazer na terça, isso facilita, né? Para ela conseguir realizar, fazer. Você pode fazer, tipo assim, na próxima sessão, você gastar a sessão inteira ali para explicar isso e, às vezes, até gravado. Filmar ela fazendo o exercício, para ela não errar como ela vai fazer em casa. Certo. Então, na clínica, você grava, separa, por exemplo, você leva a cartilha, mas aí você separa
e mostra ela, ó, você vai fazer esses 3 exercícios aqui na segunda. Deixa eu te mostrar e vou te filmar fazendo. O primeiro é esse aqui, ó. Tchananã, tananá. O segundo é esse, vai filmar. O terceiro é esse, manda pro WhatsApp dela. Você não fazer Sei. errado, tá, dona Maria? Na terça-feira, tá aqui, ó, na cartilha, são esses aqui. Eu vou te ensinar como é que você faz. Filma ela fazendo, é isso. Lembrando que, assim, é de 3 a 4, 3 exercícios por dia. Não precisa passar Então, muito, você acha que as amostras matadoras, no caso dela, eu posso estar fazendo, mas eu não vou perder muito tempo com elas, porque o caso dela é mais fraqueza. é mais fraqueza. No entanto, na palpação aí, é fraqueza. Essa Na dor, palpação é esses fraqueza. pulos, Isso. é fraqueza. Só de É fraqueza. tocar toda a região das costas, Você ela quer sente ver? dor. É fraqueza muscular. Pode ir A introduzindo os exercícios. mobilização das vértebras, no caso, se for esse escorregamento que ela diz, o deslizamento, né, a espondilolistese, pode fazer a mobilização das vértebras? Não. É isso que eu Contraindicação pensei. absoluta. E como ela já está com uma fraqueza muito grande, vamos começar a Uhum, fazer a movimentação ativa. Colocar esses sei. músculos para trabalhar o quanto antes. Não corre risco, assim, no caso dela ficar muito tempo sem colete, uma vez que ela ficou muito tempo com colete, e aí, com certeza, os músculos, eles diminuíram ali, né, ele era maiores, mais cheinhos, né, e diminuiu. Sim. Então, você acha que esse escorregamento, esse deslizamento, ele vai aumentar? Sim, mas ela, você percebeu? Faz o teste com ela de De extensão de tronco, Eu não fiz o teste de extensão de tronco, flexão de tronco, tudo deu positivo. tudo. Ela Então não até o sentiu de muita dor. flexão também. Flexão, ela chegou a fazer o de flexão, mas Ah, ela voltou de lado. Ela não conseguiu voltar do mesmo jeito que foi, não. é fraqueza. Não tem paravertebral nenhum aí. A extensão também, ela conseguiu, ela tentou ir até, porém ela não consigo, não consigo. Acho que ela ficou com medo de não conseguir voltar. Aham, beleza. Começar bem lento, sabe? Mas já começar Uhum. fortalecendo mesmo. Com a movimentação de vencer a gravidade. Certo. E aí, nesse caso, o nervo femoral deu positivo, o nervo ciático positivo, então mobilizar todos eles. Sim, sim. Eu só não posso Começa a fazer. mobilizar a coluna. Não, Não vou mobilizar, mas certo. pode mobilizar. No dia que eu fiz as amostras matadoras, mesmo no dia da avaliação, eu não mobilizei, porque como ela falou isso, não deu no raio-x. Porém, como ela falou, eu fiquei Você com medo. Eu ficou. não vou fazer por via das dúvidas, não fiz. Aham, isso. Mas a mobilização neural você pode fazer. Até deu, Pronto. né? Aí. Amanhã eu vou avaliar membros superiores e aí eu já inicio também fortalecimento. Caprichar Beleza. mais em fortalecimento. Isso. Bota Obrigada. lá. Show. Show de bola, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso plantão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem a plataforma de dúvidas que fica dentro da Rubla. Posta lá que dentro de 24 horas eu entro respondendo. Quem faz parte do nosso grupo SOS Fisioterapeutas, manda sua dúvida lá também. Pode mandar áudio, foto, vídeo, que eu estou ali também, 100% conectada, esclarecendo as dúvidas de vocês. E esse encontro aqui, nós nos encontramos daqui 15 dias. Então, sem ser quarta que vem, não, quarta que vem eu acho que ainda tem, né? Eu vou confirmar com o Luiz. Acho que tem, né, Luiz? Quarta que vem tem. Porque semana passada eu errei as datas e não fiz. Aí o Luiz Felipe falou: você errou aí, então eu vou ter que fazer 2 seguidas. Então, quarta que vem a gente tem encontro aqui, beleza? 8 horas, mesmo esquema, eu mando o link lá, entra, para a gente poder bater esse papo, escutar as dúvidas dos outros. Um beijo, gente, fiquem com Deus. Até o próximo. Professora, vou mandar mensagem Até, para boa mim, porque noite. eu entrei atrasada. Creuzinha, cheio de paciente aí, né? Glória a Deus. Amém. Tchau, Tchau, fica com gente. Deus. Tchau, Beijo, tchau, boa noite. boa Boa noite. noite.